Deus abençoe a todos. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto muito especial para mim, né? E com certeza para todos, mas um texto que um momento da vida de Jesus que acabou chocando seus discípulos, seus apóstolos, né? Inclusive frustrou uma pessoa que queria, né? Que queria ser alguém que tivesse a certeza de fazer parte do reino de Deus, né? Eu imagino que todos aqui querem ter essa certeza, querem ter essa confiança, né? Eu faço parte do reino de Deus. Quando os meus dias aqui acabarem, eles continuarão por toda a eternidade junto de Deus. Quantos querem isso? Diz amém. Amém? Mas Jesus encontrou uma pessoa que queria esse mesmo desejo. Mas, infelizmente, ele saiu ouvindo o que ele não esperava ouvir. Isso chocou os discípulos, né? Então, o que aconteceu? Eu queria trabalhar em cima desse texto, né? Esse desdobramento dessa conversa que Jesus teve com essa pessoa, né? O texto básico, conforme o Jean perguntou, é Mateus 19, verso 16, que conta a história, conhecido como um jovem rico. Está nos 3 evangelhos, está em Mateus, Marcos e Lucas, esse texto, e diz assim: um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Começou bem, né? Se aproximando de Jesus, né? Fazendo uma pergunta assim, aparentemente cheia de piedade, de boas intenções, né? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus, é importante isso, né? Quando alguém fizer uma pergunta, tal, é importante a gente saber o que está por detrás daquilo, né? Então Jesus faz uma outra pergunta. Jesus, geralmente ele responde perguntas com outras perguntas, né? Isso daí é uma coisa que assim deixava as pessoas meio desorientadas até. Aí ele diz: por que você me pergunta sobre o que é bom? Né? O que ele queria saber? O que ele teria que fazer de bom para ter a vida eterna? E aí Jesus responde: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Verso 18. Quais? Ele diz. Ou seja, quais mandamentos? Ele pergunta. E Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos, eles estão na tábua dos 10 mandamentos, e esses são mandamentos relacionados a como devemos tratar as pessoas, pai, mãe, enfim, né? Os que convivem com a gente. Mas existem os mandamentos que estão acima desses mandamentos, que fica acima do 5º mandamento, 1º, 2º, 3º. E esses mandamentos que são os primeiros, eles dizem respeito à devoção a Deus, né? A dedicação a Deus. E Jesus, não, né? Vamos dizer assim, não sei porquê, ele omitiu isso e disse apenas aqueles que estão relacionados com a vida social, a vida familiar, enfim, né?
Aí ele diz, o jovem responde, tranquilo, isso eu tenho feito. Né? Ou seja, então estou garantido, né? Isso eu tenho feito. O que me falta então? E Jesus responde, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Por essa ele não esperava, né? É que nem quando a gente vai, né, orar o Pai Nosso, né, você começa a orar tal, aí você chega, faça-se a tua vontade. Ixi, agora estreitou, né? Faça-se a tua vontade, né? Às vezes aquilo que a gente tanto quer, a gente tem que colocar debaixo da vontade de Deus, né? E aí, então, estreitou para ele. O que ele tinha que fazer? Vender tudo que ele tinha, e ele era rico, né? Para uns, vender tudo que tem é vender a cama, o cachorro e acabou, não tem mais nada, né? Outros, né, tem às vezes um império para. Aí ele ouve isso e se afasta triste, né? Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus diz aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, então, quem pode ser salvo? Acho que eles perceberam, né? A ficha caiu que Jesus estava dando uma condição que eles, assim, se julgavam incapazes de atender, né? Se julgavam longe de atender às expectativas de Jesus. E aí eles vão se considerando todas as coisas, os pensamentos, eles dizem, então quem que pode ser salvo? Né? E aí Jesus olha para eles e responde, para o homem é impossível. Eu sei que vocês estão falando, né, de coisas que para vocês são impossíveis. Vocês estão pensando certo, sim, né? Vocês não estão, né, enganados. A fé, irmãos, passa pelo entendimento. A fé não é um mistério. A fé, ela é baseada na razão, né? Romanos capítulo 12 diz, renovai a vossa mente, né? Então, é importante que a gente saiba em quem crer, como crer, né? Para que a gente possa depositar confiadamente a nossa fé, de uma maneira clara, sem dúvidas, né? Então, Deus diz, olha, Jesus diz, do jeito que vocês pensam é impossível. Considerando as saídas que vocês imaginam ter, é impossível. Mas, para Deus, todas as coisas são possíveis. Então Jesus fala aqui, tem uma coisa que vocês não pensaram. Tem uma coisa que vocês nem sequer imaginam. Existe uma saída que para vocês não é possível, do jeito que vocês se veem, do jeito que vocês veem a Deus. Mas para Ele é possível. Então Pedro responde, nós deixamos tudo para seguir. Que será de nós? Jesus lhes disse, digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
E todos os que estiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Notem que formou um círculo, né? Do jeito que começou, está terminando, né? O diálogo aqui de Jesus. Isso é importante. Por quê? Porque ele fecha com aquilo que abriu. Ele não deixa pontas soltas, né? Então, é isso que ele diz. E aí ele encerra dizendo: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Irmão, nós vamos falar de coisas aqui que é uma loucura. O Evangelho diz que é uma loucura. O Evangelho diz que não se pode compreender. O Evangelho diz que não faz sentido a salvação para aqueles que pensam, vivem como o mundo pensa, como o mundo vive. Então, pode ser que você saia daqui assim, dizendo, nada a ver, o que é isso, né? Ou pode ser que você fale, é isso, e saia daqui, né? Com o coração cheio, com a vida cheia de esperança. Vamos orar para que Deus derrame graça sobre nós? Senhor, eu quero agradecer por esse momento especial em que a Tua palavra, Senhor, veio a nós agora, através dessa passagem, e oro, Senhor, para que a gente possa refletir, pensar, comunicar aquilo que realmente está nessa verdade, que está aqui, Senhor. Não queremos, Senhor, falar qualquer coisa que venha de nós mesmos, mas que venha do Senhor. E a todos que ouvem, inclusive a mim, Senhor. Ó Deus, fala de maneira poderosa, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse, como eu disse, é um dos textos assim que eu mais aprecio, né? Todos são importantes. Mas este é um que realmente faz muita diferença na maneira com que a gente pensa sobre vida eterna, sobre salvação, sobre Jesus Cristo, né? Existe um pensamento de que nós temos, assim, a presença de Deus em nossa vida, nós temos, assim, uma certa preferência, Deus gosta de mim porque um dia assim assado, né? Ele me livrou de uma situação, né? Ou, enfim, tenho uma família abençoada, estou prosperando, né? Isso assim parece que, né? Deus tem uma quedinha por mim, né? E a gente acaba crescendo com essa sensação, né? Ou não, ou a gente acha que nós estamos longe de Deus. Nós, né, não. E aí a gente então, de repente acontece, vem uma notícia ruim, um câncer, né, uma possibilidade, né, de divórcio, qualquer coisa assim, e a gente então corre, né, para fazer algo de bom para que Deus, né, tenha assim uma abertura, né, para a gente e possa então nos trazer para mais perto dele. E essa sensação de que estou bem e quando não estou bem tento fazer alguma coisa é comum na vida de todos, é comum. E isso se chama autojustiça, ou seja, você se considera justo pelo que você faz, pelo que você é, por aquilo que você não é, né? Então, muitas pessoas descansam sobre isso, que se chama autojustiça. E isso foi o que o jovem rico apresentou a Jesus. Ele chega dizendo, mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna, né? Isso. Aí então o Senhor diz, por que você, né?
Por que você pergunta isso para mim? Jesus disse, somente um é bom. E se você quer entrar na vida eterna, obedeça a ele. Né? Aí ele, né, tenta, né, talvez, não sei se provocar Jesus, alguma coisa, e diz, o que eu tenho que fazer? Jesus, sabendo que ele era uma pessoa que confiava na boa índole dele, Jesus então responde, faça isso, faça aquilo, né? Os mandamentos lá dizem isso, né? Obedeça a pai e mãe e tal. E o peixe morre pela boca. Jesus, falando isso, ele disse, isso eu tenho feito, isso eu tenho feito. Não devo para ninguém, né? Tá? Aí Jesus está vendo como você confia em você mesmo? Está vendo como a sua confiança não está aonde devia estar? Você precisa confiar em Deus. Aí Jesus diz, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Sabe, gente, tem hora que a gente está assim, indo bem, a gente, né, parece aquele avião lá que precisa romper, sair do chão, levantar, e você luta, vai, manda currículo, entra no emprego, faz a escola, casa, tem filho bonito, faz plano de saúde. Tudo bem, tá lá, voo de cruzeiro, né? De repente, as duas asas do avião assim se soltam. Você perde o controle da situação. E é isso que ele falou. Joga fora as duas asas do seu avião. Ou seja, aquilo que você se apoia, você vai deixar de ser um queridinho, se você vender e dar tudo para todas as pessoas. Você vai deixar de alguém que acorda pensando na boa comida que você vai ter. Você vai deixar de ser alguém que não tem mais aonde pôr a cabeça para dormir. Você vai ser alguém que vai ter que depender dele que é bom, né? Do Senhor. Então, o jovem rico, ele fica sem resposta, ele vai embora, porque Jesus sabia o que tinha lá dentro. Jesus faz uma ressonância magnética da alma da pessoa, faz um PET scan lá, e ele descobre certinho o que tem lá, né? Nem a inteligência artificial vê, ele vê. E ele sabia o que tinha dentro daquele moço. Tinha um Deus que se chamava Mamon. Ele prestava culto a um Deus que era o Deus da autojustiça, um Deus que trazia confiança a ele mesmo, pelo que ele era, pelo que ele fazia. Então ele vai embora. Agora você imagina os discípulos, o presbitério lá, Jesus com o seu presbitério, está abrindo a igreja, não tem nenhum membro, e aparece um moço rico, bonito, dizendo que quer entrar na igreja. Ô mestre, o dízimo dele vai ser bom. Né? A família dele é grande, Jesus, a família dele é grande, se ele vir, vai vir. Renca de gente aí, né? Nós vamos começar bem, a nossa igreja vai ficar cheia de camelo estacionado aqui para todo lado, né? Né? E o Senhor diz algo que aborrece os seus discípulos. E agora? O Senhor falou um negócio para ele que não tem como fazer. É assim. Ninguém pode fazer nada para ser salvo. Ninguém pode fazer nada para se salvar. Ninguém tem nome para se salvar. Neto, tataraneto de pastor, de bispo, não nasce salvo. Crente que nasce na casa de... criança que nasce na casa de crente, não nasce crente. Senão, o rato que nasce numa cocheira, nasce a cavalo. Ele nasce rato e vai continuar. A pessoa nasce
ela já nasce afastada de Deus. Ela nasce condenada. Essa é uma notícia chata. Né? Você fala, nossa, eu vim para escutar uma mensagem assim que fala que essa semana eu vou romper. Desculpa, não é hoje. Talvez outro dia, né? Você ouça. Mas hoje, o Senhor, assim, colocou no meu coração falar a respeito disso, que é uma loucura para as pessoas. Né? E então, Jesus não chamou aquela pessoa, aquele jovem rico, e dizendo, vamos fazer uma oração aqui. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Né? Jesus simplesmente disse, negue-se a si mesmo. Por que negar-se a si mesmo? Porque aquilo que nós somos, aquilo que está em nós, é algo que tem o DNA de Adão, de Eva. Adão e Eva são os nossos pais na carne. Nós viemos deles. E eles, quando foram provados na obediência, na inocência, eles disseram que eles sabiam o que fazer. Que eles não precisavam fazer aquilo que Deus esperava que eles fizessem, que era não comer da árvore da vida. E eles fizeram isso, influenciado pelo diabo, sim, mas a decisão foi deles. E quando eles decidem fazer isso, eles se tornam pessoas que se julgam autossuficientes, que estão acima de Deus, cuja justiça deles não precisa do aceite e da aprovação de Deus. Então, esta atitude de dentro que se manifesta é algo que aborrece muito a Deus e que se chama pecado. Pecado. Ou seja, é aquilo que não exalta a Deus, é aquilo que não agrada a Deus, é aquilo que não está condizente com aquela criatura. Essa atitude do coração deles foi passando, né, a todos os filhos. E todos os filhos cresceram como eles. E nós somos filhos dele. Então, assim como eu, assim como qualquer um de nós, assim como todos, a Bíblia diz que todos são pecadores, porque todos têm essa herança, estes não têm a presença de Deus. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, ou seja, estão sem a presença, sem aquilo que Deus prometeu àqueles que confiam nele, estar com eles, guardá-los, levá-los para a sua glória. E era isso que o jovem rico queria, mas ele era igual eu, igual você. Achamos que somos bons o suficiente para termos um lugar nos céus. Né? A gente acha que chegando lá, eles vão dar uma olhada na lista, o nosso nome vai estar lá, pode entrar, né? Mas não, a gente nasce e o nosso nome não está na lista. Nosso nome não está na lista. Porque nós nascemos com o pecado. E quem está nessa situação de pecador, ele não herda o reino eterno. Né? E quando um senhor chamado Nicodemos chega a Jesus e pergunta o que ele tinha que fazer, a mesma pergunta que esse jovem, Jesus disse, é preciso que nasça de novo, é preciso que você seja uma outra pessoa.
e não a pessoa que você é. Isso, né, quebra a bicicleta da pessoa, né? Ela acha que estava indo tudo bem. E então, isso é que é impossível ser outra pessoa por si só. A zebra pode tirar as listas, ela não gosta da lista branca, ela quer tirar a lista branca, ela não consegue. Ela quer tirar a lista preta, ela não consegue, né? A onça quer tirar as manchas dela, ela não consegue. Você quer tirar o pecado de você, você não consegue. Não consegue. É impossível para o homem. Por isso que Jesus disse: sim, vocês estão certos. É impossível para o homem. É impossível. E só existe uma maneira, né? E só existe uma maneira de que seja removido o pecado. E é necessário que seja removido esse pecado. Porque esse pecado que está em nós atenta contra Deus. Eu quero convidar os irmãos, se o pastor Naldo puder puxar aí, Efésios, capítulo 1. Acho que é mais fácil. Isso. Pode ir avançando, por favor? Eu não me lembro aqui o texto. Efésios, capítulo 1. Isso. Aí está falando de Jesus Cristo. Nele, em Jesus Cristo, nós temos a redenção por meio do sangue, o perdão. Então, o perdão, a redenção está nele, não está em nós. E é isso que a gente acaba, né, falhando, errando. A gente acha que está em nós, mas está nele. E aí, o apóstolo diz que Deus, por sua graça, de acordo com a riqueza da sua graça, derramou sobre nós esse perdão. Pode subir, por favor? E aí, ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele colocou em Cristo. Então, em Cristo, ele colocou um propósito. Ou seja, por que Cristo veio? Por que Cristo veio a nós? Com um propósito de fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e da terra. Pode avançar, por favor? E fomos feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas. Há um plano. Há um plano, Deus tem um plano e Ele predestinou. Ele colocou pessoas nesse plano para fazerem parte da vida eterna. Eu não sei quem de nós aqui está no seu plano. Você foi escolhido, foi convidado para vir hoje aqui, ou não, veio pelas suas próprias pernas, mas existem pessoas aqui que fazem parte desse plano. Fazem parte, e outras não. Deus é cruel, Deus é injusto. Não, Deus é justo. Se Ele for exercer sua justiça, todos são destinados ao inferno, porque todos são como Adão. Não consideram a vontade, o propósito de Deus em todos os seus aspectos da vida. E olha, acho que foi semana passada que o pastor Naldo pregou aquela mensagem que Jesus fala, né, lá depois que ele conversa com a samaritana, os discípulos voltam e falam: mestre, o senhor não vai comer nada? Ele fala: não, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu acho que essa é uma das respostas mais chocantes de Jesus. Dizer que a vontade dele, a comida dele é fazer a vontade do Pai.
né? Ou seja, fazer a vontade de Deus é aquilo que só está em Cristo. Em nós não está fazer a vontade de Deus. Mas só nele é que está fazer a vontade de Deus. Então, o que precisa para que eu possa querer fazer a vontade de Deus? Eu preciso que o Espírito de Cristo entre em mim. Se eu quiser escrever um teatro como Shakespeare, eu preciso que a mente de Shakespeare entre em mim. Se eu quiser construir uma música, uma partitura, né, de Bach, é preciso que a mente de Bach entre em mim. Se eu quero ter uma vida que Deus, eu preciso isso. E somente isso vai fazer. Olha lá, a última linha do primeiro parágrafo. Há um propósito que ele estabeleceu para nós em Cristo. Ou seja, você não está aqui, você não nasceu para viver para você. Você não nasceu, né, para, assim, se achar a última bolacha do pacote. Cada um de nós nascemos para atender um propósito de Deus. Pode avançar, por favor? Pode avançar. Isso. Eu acho que avançou demais. Volta um pouco. Ah, não. Isso. Ali, na última linha. Qual que é o propósito de Deus em Cristo? É a garantia da nossa herança, a redenção que vocês têm no Senhor Jesus. Ah, não. Lá em cima. Oh, meu Deus. Eu fico perdido nas linhas aí. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Qual que é o propósito? Pertencer a Deus para o louvor da glória dele. Deus nos fez, Deus nos colocou aqui para que a gente viva de uma maneira que ele seja exaltado, que ele tenha prazer em nós. Que ele olhe para nós e diz, nossa, como esse menino, essa menina me agrada. E como nós podemos agradar a Deus se nós estamos no pecado? Como nós podemos agradar a Deus se em mim tem aquele bicho que está lá em Adão e Eva que diz que eu sou dono da minha vida, eu sei o que eu faço e ninguém, né? E esse sentimento dele é que sai as coisas ruins da vida. Sai o adultério, sai a morte, sai o roubo, sai... Por quê? Por causa dessa maneira de eu ser, eu xingo, eu blasfemo, eu minto. Conhecem aquela frase antiga que do couro sai a correia? Não sei se vocês conhecem. Do couro sai a correia, né? Ou seja, da onde apareceu esse cinto? Apareceu de um couro de um animal lá, né? Ou seja, o pecado, a mentira, sai de alguém que está dominado pelo pecado. E a única maneira de parar de pensar no pecado, de planejar coisas que aborrecem a Deus, é não ser mais manchado pelo pecado. E a única maneira de agradar, dar glória a Deus, é viver segundo o propósito de Deus. Qual é o propósito, por exemplo, de quem fabricou esse ventilador? O fabricante desse ventilador fez ele para que, né, em dias assim quentes, ele refrescasse as pessoas. Ele pudesse
trazer um ambiente mais agradável. Quando esse ventilador faz isso, o inventor dele fica contente. Dizem que Santos Dumont morreu com depressão porque o avião foi usado para a guerra. Não é verdade? Aquilo que foi feito para dar glória a Santos Dumont trouxe morte. Se a gente pega esse ventilador e sai por aí querendo cortar grama com ele, né? Vai ser um estrago. Nós vamos estragar o ventilador e a grama vai ficar ruim. Por quê? Porque ele não está atendendo ao propósito dele. Se você pega uma máquina da jato e sai para dar uma volta na cidade, vai ser um caos. Né? A máquina não serve para nada, ela só atrapalha. Mas põe ela no campo, ela cumpre o propósito dela. Ela é eficiente, ela agrada quem inventou. Deus te fez, Deus me fez para que a gente agrade a Ele. Agrade, dê glória a Ele. E a única maneira da gente dar glória a Ele, atender ao propósito, é reconhecer que nós somos pecadores e que em tudo que fizermos nada vai agradar a Deus. Então, é impossível. Por isso que Jesus dá essa resposta. Porque o moço achava que podia fazer alguma coisa. Aí Jesus quebra as pernas dele com essa resposta, porque ele não consegue. Nós não conseguimos fazer coisas que agradam a Deus. Por isso vivemos cheio de problemas, porque estamos num mundo cheio de pecado. Ah, mas Jesus vai salvar o mundo? Não, Jesus vai salvar quem reconhece que é pecador. Ele diz assim, eu vim, em Marcos capítulo 1, 21, Jesus aparece, né, quando Jesus aparece em cena, diz, ele veio para os teus, ele veio para tirar o pecado dos teus. Né? Jesus diz, eu vim para os enfermos, não para quem acha que está são. Eu vim para os pecadores, não para quem acha que é santo. Então, para quem veio Cristo? Para o pecador. Não veio para o bom, ele veio para aquele que se sente indigno. E essa mensagem é a mensagem que ninguém gosta de ouvir. Que você é pecador, que eu sou pecador. E aí quando João Batista, Jesus começa a pregar, ele diz assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual é o primeiro passo para a salvação? Se arrepender. Se arrepender. Arrepender-se, ter consciência de que não é digno. Ter consciência que se Deus será justo se Ele te mandar para o inferno. Mas quando você reconhece essa situação, você se arrepende de Deus, não. Bate um desespero em você, você não consegue dormir, eu sou pecador, eu preciso que alguém tire de mim isso. E o único que pode tirar isso é Deus. Por isso que Ele diz para os seus discípulos, é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Então, a salvação não vem de algo da terra, a salvação vem de Deus, da graça. A salvação não vem do que o homem fala, não vem do que o homem faz, não vem do que o homem deixa de fazer, não vem da onde ele é, da onde ele nasceu, da onde vem de Deus. Essa mesma carta diz no capítulo 2, pela graça sois salvos, e isso é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie, ninguém fica achando que, né?
que está lá na lista porque merece. Não. Vem de Deus. E Deus quer salvar. Deus quer salvar. Por que Ele quer salvar? Como eu sei? Porque Ele deu a palavra dEle. Ele deu a palavra que aquele que se arrepender e se entregar a Ele como um pecador que precisa do perdão dEle e quer seguir, obedecer, fazer a vontade dEle, Deus diz que Ele então remove o pecado. Como que Ele faz isso? Ele encarnou-se em Jesus Cristo, viveu uma vida sem pecado, que ninguém consegue viver, e foi para a cruz. Ele foi para a cruz no meu lugar, no seu lugar, de tal maneira que aquela laje de pecado que está entre eu e Deus, quando Jesus morre, essa laje de pecado vai sobre ele. Aonde está o pecado agora, meu? Está em Cristo. Quem foi castigado? Quem foi moído no meu lugar? Cristo. Deus olha para mim e vê o quê? Pecado? Não. Ele vê a pureza de Cristo, porque as vestes dele, sem pecado, vieram para mim, para você. Isso é loucura para o mundo, mas é o poder de Deus para aquele que crê. Por isso que a gente diz, Deus quer salvar. Deus quer salvar. Mas arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Quando você dá o passo de se arrepender e crer que Jesus foi o único sacrifício que Deus aceitou para que você fosse agradável a Deus, vivesse de uma maneira que cumprisse o propósito, que exaltasse o nome de Deus com sua vida, com pouco dinheiro, com muito dinheiro, com doença, com saúde, com crises na família, seja lá o que for, empregado, desempregado, mas você é santo, você pertence a Deus, você reconhece que é pecador, você sabe que Ele te ama, e por causa do amor e da justiça dEle, Ele castigou nele mesmo o pecado, para que você pudesse ter a vida eterna. A partir desse momento que você reconhece isso, você então se torna uma nova criatura. E essa nova criatura agora tem o Espírito de Cristo. Aquele exemplo, né? Se eu quisesse escrever como Shakespeare, precisava da mente de Cristo. Agora, se eu quiser viver sem pecado, eu preciso da mente de Cristo. E quando eu me arrependo e creio nele, a minha mente é transformada na mente de Cristo. O meu espírito é transformado no Espírito de Deus. E agora eu já não mais sou dominado pelo pecado, porque eu estou livre em Cristo Jesus. Amém? E quando eu pecar, eu tenho o sangue de Jesus Cristo para dizer, Senhor, eu pequei, purifica-me com teu sangue de novo. E não há quem não peque. O primeiro ato do crente ao acordar na cama deveria ser colocar de joelhos, né? E agradecer a Deus pelo perdão, se arrepender pelo pecado. Porque acordou um santo, acordou uma santa. Mais um para a glória de Deus vai viver, né? Amém? E esse é o propósito de Deus. É uma loucura. Mas Deus enviou a sua palavra para que quem crer nessa palavra tenha a vida eterna. Todos nasceram perdidos? Sim. Deus tem os que estão salvos? Tem. Quais são? Os que creram nessa palavra que você acabou de ouvir. Não na minha. São palavras que estão na palavra de Deus. E essa palavra é poderosa para salvar quem crê. E essa palavra, ela vem como a chuva que cai
desce, molha a terra e não volta para o céu sem cumprir o seu propósito. Essa palavra, ela é poderosa para salvar. Romanos 10 diz, porque se creres no seu coração que Jesus Cristo é Senhor e confessar com a tua boca, será salvo. Aí está a garantia da palavra de Deus. Se você crer e confessar, você está salvo. O maior problema que nós temos é esse. Aliás, é reconhecer que não temos problema, né? Nós temos um problema. Do jeito que a gente vive, sem Cristo, nós não glorificamos a Deus. O maior problema não é para o inferno. O maior problema é não glorificar a Deus. Porque nós fomos feitos para glorificar a Deus. Se você quer só uma passagem do inferno para o céu, ok, receba Jesus, creia nele. Mas não foi só para isso que Deus te fez. Deus te fez para glorificá-lo, cumprir esse propósito. Então, depois que você crê em Jesus e troca a passagem para o céu, você passa a ser alguém que tem a responsabilidade de cumprir o propósito, fazer parte da igreja, pregar o evangelho, viver em santidade. Porque Deus não vai recompensar quem teve mais dinheiro, quem vestiu as melhores roupas, quem teve mais amigos, quem foi a pessoa mais cheia de likes na internet. Deus vai recompensar quem foi fiel, quem cumpriu o teu propósito. Esse herdará a coroa da vida que está reservada a todos aqueles que creram e foram fiéis até a morte. Amém?